Fala pessoal, é o seguinte, eu coloquei um material complementar ali de história ao meu material que o pessoal já pegou aí, beleza? E eu vou liberar esse material aqui para vocês em 4 grandes vídeos aí, é a minha intenção. Então eu vou colocar aí na tela para vocês, ó. O que eu fiz? Eu peguei a parte do edital de vocês que fala da história mais regionalizada do estado. Então, movimentos de ocupação do território do Paraná, a dinâmica do tropeirismo no Paraná, emancipação política do Paraná e a Guerra do Contestado, né? Que está totalmente ligada com a história do estado aí. Então, a intenção desse vídeo aqui para você é a gente explorar esse primeiro tópico aqui, que é de movimentos de ocupação do território. A gente vai falar sobre todo esse conteúdo aqui. E eu quero dizer para você que pegou o meu material aí, o meu resumo eletrônico, lá da parte de conhecimentos gerais de vocês, que tem português, história, geografia e informática, principalmente, bem estruturado ali para você caminhar mais rápido nesse conteúdo. E esse material completo já tá lá para você baixar, beleza? É só você ir no mesmo link que você fez o download a primeira vez, que já vai estar lá esse material aqui para você fazer o download também. Se você não pegou meu material, daí você vai ter acesso a esse material aqui somente através desse vídeo aqui. Fechou? Então vamos lá à discussão do material. Paraná, movimentos de ocupação do território. E a gente vai abordar aqui o primeiro tópico, que é Paraná antes da colonização portuguesa. Então, antes da chegada dos portugueses, o que a gente tinha aqui? A gente tinha os indígenas, tinha diversos grupos indígenas aqui no estado. E aí vai se destacar principalmente os povos de etnia Tupi-Guarani e G. Os Guaranis, eles eram de origem Tupi e ocupavam majoritariamente a faixa litorânea ali do estado, né? Daí tem os Caigangues, que são da etnia G e predominavam na região dos Campos Gerais e no norte do Paraná. Então, os Caigangues mais para o interior, os Guaranis mais para aquela faixa litorânea ali. Então, olha só, bizu de prova aí para você. As questões de concurso, elas geralmente pedem para você reconhecer quais eram os principais grupos indígenas na região. Então, você já sabe, são os Caigangues ali, os Guaranis. E quais são suas áreas de ocupação, faixa litorânea e interior do estado. E aí você vai ver ali a questão da oposição cultural entre esses dois, né? Que os Guaranis são mais abertos ao contato, enquanto os Caigangues são bem mais resistentes. E a banca, ela provavelmente pode trazer aí, né, algum mapa ali, pedindo para você localizar no mapa aonde que é a região que aquela etnia ali ocupava. Beleza? Então vamos lá aqui, ó, para o próximo tópico, a chegada dos colonizadores e a exploração no litoral. O contato mais direto entre os portugueses na região paranaense teve início ali ainda no século XVI, com os navegadores e colonizadores luso-brasileiros. Daí é importante aqui, ó, destacar que o litoral do Paraná, ele não era uma prioridade no início da colonização. Aqui não tinha ouro a princípio, né? Não tinha nada que interessasse ali a coroa num primeiro momento. Então o território paranaense, ele passou a ser atravessado por rotas comerciais e de exploração. Ele era um território de passagem, totalmente de passagem. Quem que vai passar por aqui? Os bandeirantes paulistas ali, os tropeiros mais para frente, a gente vai ver. Então, as bandeiras paulistas e o início da interiorização. No século XVII, o Paraná começou a ser mais efetivamente ocupado por meio das expedições ali dos bandeirantes, que vinham de São Paulo, beleza? Daí eles vinham por quê? Porque eles estavam interessados em capturar indígenas e buscar ali metais preciosos, que até o momento não tinham encontrado. Então eles penetravam regiões que até então eram dominadas por indígenas. Os bandeirantes, eles fundaram núcleos de ocupação temporária ali, né? Principalmente onde eles encontravam ali alguma resistência indígena. Aí foi surgindo ali algumas vilas, né, que foram criadas como ponto de apoio logístico e militar para esses bandeirantes. Essa ocupação forçada, ela gerou grandes conflitos ali com os indígenas, principalmente os Caigangues, que é aquela etnia lá que é bem mais resistente à colonização. Então, ó, bizu de prova para você. A banca, ela pode cobrar a diferença entre os tipos de bandeiras, ali de apresamento, prospecção mineral, sertanismo de contrato, isso aí você tem que saber. E o papel dessas expedições na formação do território paranaense, de que maneira que os bandeirantes contribuíram, né, para a formação do território. E aí você tem que ficar ligado também nas datas das fundações das vilas coloniais. Aqui eu já estou sendo um pouco mais paranoico, né? Pode ser que a banca traga data de fundação de vila? Pode ser. Eu prefiro ser paranoico do que não ser. Beleza? Então vamos lá ali
para o próximo tópico aqui, ó, fundação de Paranaguá e o ciclo do ouro. A primeira vila oficialmente reconhecida pela coroa na região de Paranaguá foi fundada em 1648, que foi Paranaguá, né? A fundação se deu por iniciativa ali dos colonos vindos da capitania de São Vicente, que descobriram indícios de ouro na Serra do Marumbi. Então o ciclo do ouro ali em Paranaguá, embora ele tenha sido muito modesto comparado ao de Minas Gerais, ele teve importância significativa ali na fixação da presença lusa na região. A partir dali surgiram outros núcleos de povoamento, como Antonina, Morretes e Guaratuba, que atuaram como áreas de apoio à mineração e ao extrativismo vegetal. Então é importante você saber. Bizu de prova lá. Questões sobre a fundação de Paranaguá geralmente exploram data, o motivo, que no caso era o ouro, e o papel estratégico aí de Paranaguá, né? A banca pode usar nomes de rios e de montanhas da Serra do Mar para contextualizar perguntas sobre a mineração. A importância de saber um pouco aí da geografia física aqui para você entender melhor também essa parte aí. Então vamos lá para o próximo tópico aqui, faltam mais dois depois desse. O surgimento do tropeirismo e a ligação entre o sul e o sudeste. A gente vai falar só do tropeirismo ali para frente, né? Mas aqui é bom para você ter uma introdução aí a respeito do assunto. Então assim, ó, um dos fenômenos mais marcantes da ocupação do Paraná foi o surgimento do tropeirismo, que ele se consolidou a partir do final ali do século XVII e ganhou força ao longo do século XVIII. E aí o que eles faziam? Eles faziam interligação do Rio Grande do Sul com São Paulo. Lá no Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Viamão. E o caminho de Viamão saía de lá, atravessava o Paraná inteiro, e o objetivo era a Feira de Sorocaba, lá em São Paulo. Então, esse caminho de Viamão ele foi essencial para o desenvolvimento de vilas como Alapa, Ponta Grossa, Castro, Palmeira, e surgiram como pontos de pouso ali, abastecimento e negociação dos tropeiros. Mais do que uma simples rota comercial, o tropeirismo se tornou um modelo de ocupação e organização territorial. Então você tem que saber, é um dos movimentos mais importantes aqui de surgimento e fixação do território do Paraná. Ó, Bizu, sobre as bases ali do tropeirismo, a palavra campo, caminho de Viamão, animação econômica, mobilidade de tropas, pontos de pouso e ocupação permanente. Vamos agora aqui para o último tópico, conflitos, resistência e tensões no processo de ocupação. O processo de ocupação colonial ele foi profundamente marcado por tensões e conflitos étnicos, principalmente entre os colonizadores e os povos indígenas aqui no Paraná, os caigangues, né? E o avanço das rotas de tropeiros e das frentes colonizadoras pressionava os territórios indígenas, levando a confrontos armados. Além disso, os jesuítas que atuavam na região sul com missões guaraníticas tentaram organizar populações indígenas em aldeamentos ali sob forte influência religiosa e econômica. Essas missões elas acabaram influenciando a porção sudoeste ali do Paraná e posteriormente elas foram destruídas ali pelos bandeirantes paulistas. Então, bizu de prova sobre isso. A banca ela costuma abordar temas com perguntas que exigem reconhecimento dos conflitos étnicos e religiosos, presença missionária jesuítica e o papel dos bandeirantes na destruição das missões. É bom você saber isso aí, beleza? Também pode aparecer perguntas ali sobre os efeitos sociais e territoriais da ocupação violenta. Então aqui eu deixei um resuminho final aqui, ó, para você sobre essa parte aí do Brasil colonial, que é movimentos de ocupação do território. Então, ó, o resuminho: indígenas predominantes, Guarani no litoral, caigangues no interior, que a gente falou lá no começo. Colonização efetiva começou tardiamente, porque o território do Paraná não tinha tanta importância assim para a coroa portuguesa. Então, o avanço dos bandeirantes paulistas é que vai começar essa efetiva colonização. Paranaguá, em 1648, foi a primeira vila, tá ligada com o ouro ali, né, que teve um movimento bem modesto se comparado ali com Minas, mas foi muito importante para o estado. O tropeirismo surgiu como meio de integração econômica entre o sul e o sudeste, ligação entre a cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, e a cidade de Sorocaba, em São Paulo.
e as rotas de tropeiros impulsionaram também essa interiorização. O processo colonial foi violento e conflituoso, com a resistência dos indígenas e a ação dos jesuítas. Então, se você estiver por dentro disso aqui, você já matou a pau a parte de história do Paraná ali dentro do Brasil colonial. Tudo isso é um complemento ao que a gente já tem aqui, ó, nesse meu material aqui, que é a parte aí do edital de vocês, ó. O Brasil Colônia, Paraná Movimentos de Ocupação do Território, eu dividi aqui no que eu achava que era mais importante, a ocupação do território indígena, a fase da ocupação hispânica ali, que é a fase 2, e a fase 3, a ocupação portuguesa de fato, ali as entradas e expedições importantes, ciclos econômicos, revoltas no Paraná e as regiões ali do Paraná, tudo isso dentro de Paraná Movimentos de Ocupação do Território, no meu material que é específico para a parte de conhecimentos gerais da prova de vocês. Quem tem o meu material, quem tem esse material aqui, é só você ir lá no mesmo link que você fez o download desse material, que você vai ter acesso a esse complemento aqui de História do Paraná completo, tá? A parte aqui de dinâmica do tropeirismo, emancipação política do Paraná e guerra do contestado. Se você não tem acesso ao meu material, não adquiriu e não vai pegar, aguarda que eu vou lançar mais outros 3 vídeos onde a gente vai falar sobre a dinâmica do tropeirismo, a emancipação política do Paraná e a guerra do contestado. Dessa maneira, eu consigo ajudar tanto quem pegou meu material, que já tem acesso imediato a tudo isso aqui, né? Como quem não pegou meu material, que também vai ter acesso, só que de maneira mais gradativa. Aí a gente vai soltando devagarzinho aqui ao longo do tempo aí para vocês. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Me dá um feedback aí, esse tipo de vídeo aqui contribuiu, você achou bom? A próxima matéria é uma boa ideia a gente fazer lá com geografia também, além de dar continuidade nessa parte aqui de história. Você tem alguma outra sugestão? Deixa tudo isso aí nos comentários para eu saber que isso aqui está sendo útil para você, para eu decidir continuar essa série de vídeos aqui. Fechou? Um abraço. Se tiver interesse no meu material, o link vai estar aí na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.